All right, good morning. Bom dia. Good to be with you all. É muito bom estar aqui com todos vocês. So my name is James Hartley. I don't know if I was introduced there, but O meu, I'm no- the go ahead. meu nome é James Hartley, eu não sei se eu já foi introduzido, mas eu sou. So I work at Wildwood Lifestyle Center. I've worked here. I joined the church and was baptized here 20 years ago, and this is still my home. Então eu trabalho aqui no Waldo Lifestyle Center e eu fui batizado na igreja aqui há 20 anos atrás e eu tenho trabalhado aqui desde então. I was raised a Roman Catholic and was converted when I was 22 years old. Eu cresci como um católico e eu me converti quando eu tinha 22 anos. So I'm serving right now as vice president for Wildwood Lifestyle Center. Então agora no momento eu estou servindo como vice-presidente para o Waldo Lifestyle Center. I've also helped to start a new ministry some years ago called Light, and I'm the president for that organization. E também eu tenho ajudado a fundar um novo ministério alguns anos atrás chamado de Light. E eu sou o presidente desse ministério. I'm going to share a little bit more about Light later. Eu vou compartilhar um pouquinho mais sobre a Light em alguns mais tarde. But one of the other ministries that I work with is called OCI. Mas um dos outros ministérios que eu trabalho também juntamente com eles é chamado OCI. A bit this morning about this organization to start with. Did you guys already have prayer to begin? Eu vou falar um pouquinho sobre o OCI hoje de manhã. Vocês já tiveram oração? No, not yet. Okay. Okay, so would somebody there like to just have a short prayer? Alguém aqui gostaria de fazer uma oração curta? I'm gonna pray, ok, Uncle James? Querido Deus, muito Thank obrigado you. por esse... Hey, Isaac. Ok. Querido nosso Deus, muito obrigado por esse dia, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade que todos nós temos de estarmos aqui. Por favor, nos dê um bom dia e cheio de aprendizado. Por favor, esteja presente aqui, não só nesse estabelecimento, mas no coração de todos que estão presentes aqui. Em nome de Jesus, amém. Amen. Thank you, brother. You're welcome. Okay, let's see here. There we go. All right, so the mission for OCI or the vision of OCI is to see a thriving network of ministries in every country of the world. Então, a missão e a visão do OCI é de ver uma rede próspera de ministérios leigos ao redor do mundo. And so currently we have over 180 ministries across 60 countries that are a part of OCI organization. Então, no momento, nós temos mais de 180 ministérios em mais de 60 países que fazem parte, são afiliados a esse ministério OCI. The name OCI, Outpost Centers International, comes from a quote from Ellen White. Esse nome, OCI, vem de um texto de Ellen White, which is translated a little bit differently in Portuguese, but maybe you can read this statement from her. que a tradução é um pouquinho diferente no português, mas diz o seguinte: repetidamente, o Senhor nos instruiu que devemos trabalhar as cidades a partir de centros de postos avançados. So it has to do with, God's plan, God's blueprint to work the cities from missionary centers that are located just outside the cities. Então, isso aqui, esse centro de postos avançados tem a ver com o esboço que Deus nos deu para como nós deveríamos fazer o trabalho de fora das cidades. The first type of ministry like this is called the Madison School. O primeiro tipo de ministério, o primeiro ministério que foi desse tipo aqui é o Madison College, which was located about 2 hours from where Wildwood is today, in Tennessee. que era originalmente localizado a 2 horas de onde o Wildwood está localizado agora. Ellen White herself helped to establish this school. A própria Ellen White ajudou na fundação dessa escola.
It was a school that was to train lay people to do missionary work around the world. Era uma escola que a sua missão era treinar leigos para fazer trabalho missionário ao redor do mundo. They also had a lifestyle center and farm and restaurant and health food that they were selling. Eles também tinham um centro de vida, de estilo de vida, eles tinham uma fazenda, eles tinham um restaurante. This was a very unique project because it was not owned or operated by the church. E esse aqui foi um ministério muito único, porque ele não era completamente operado pela igreja. And though from the very beginning they did work with the church because they got the Southern Union president was a part of their board from the very beginning. E bem do início eles já estavam fazendo trabalho juntamente com a igreja, porque alguém que fazia parte do seu comitê era o presidente da associação da região que estava Madison. So, of course, God's vision is that every lay person, every church member across the world is getting involved in some type of missionary work. Então, é claro que a visão, o desejo de Jesus, de Cristo, é que todos os leigos ao redor do mundo estejam engajados nesse trabalho médico e missionário. And the denomination itself was not intended to try to control all of that missionary work from the lay people. E a denominação em si não era para tentar controlar todo esse trabalho operado por esses leigos. But of course, these lay ministries were to work in cooperation and in support of the Seventh-day Adventist Church and their leadership. Mas é claro que esses ministérios o propósito deles era para trabalhar juntamente e para ajudar a igreja e trabalhar de mãos dadas com a igreja e a liderança da mesma. So many ministries started from the Madison School. Então, muitos ministérios originaram dessa escola aqui, Madison. It was a very blessed project. Foi um projeto que foi bem abençoado. And it got attention from the General Conference. E esse projeto chamou a atenção da Conferência Geral. One of those projects that really came out of the Madison School is Wildwood Lifestyle Center. E um dos ministérios que surgiu do Madison College foi o Wildwood Lifestyle Center. Which, like I said, is only about 2 hours away from Madison. Que, como eu disse, está apenas 2 horas de Madison. Wildwood, we usually say that Wildwood has two parents. One would be Madison and the other would be Loma Linda. E nós geralmente falamos que o Wildwood tem dois pais. Um seria Madison e o outro seria Loma Linda. Because our first president, W.D. Frazee, he was trained at Loma Linda in their medical missionary course. Porque o nosso primeiro presidente, o W.D. Frazee, foi treinado no curso médico missionário da Loma Linda. And so while Wildwood was growing and prospering, the Madison College began to have difficulties in the 1950s and 60s. Então, conforme o Wildwood começou a crescer e prosperar, o Madison College começou a ter problemas ao redor dos anos 1950. And so their school closed in 1965. E a escola de Madison acabou fechando em 1965. But the founder of Madison was a strong supporter of the mission of Wildwood, and he could see that God's blessing was with them. Mas o fundador de Madison era ele apoiava muito a missão e o propósito do Wildwood. And throughout the 1970s, Wildwood helped establish many missionary projects internationally around the world. E pelos anos de 1970, o Wildwood ajudou a estabelecer muitos ministérios como ele ao redor do mundo. And so, in the early 80s, the new president of Wildwood, named Warren Wilson, established OCI. Então, nos primeiros anos de 1980, o novo presidente do Wildwood, Warren Wilson, fundou o OCI.
and OCI was purposed to kind of keep communication amongst all the self-supporting ministries. E o propósito do OCI era para manter uma comunicação entre todos os ministérios autossustentáveis. Where the ministries would get together and have, like little camp meetings or conventions. E o propósito era para que todos esses ministérios autossustentáveis ao redor do país se juntassem e fizessem um retiro ou algum congresso para discutir sobre os assuntos. And in unifying themselves, it was able to, present itself to the church as something that's, it had more influence when they unified themselves together. E ao eles se unificarem, todos esses ministérios, eles acabaram tendo uma influência muito maior perante a igreja. And so there's a lot of types of ministries that are in OCI. Here's a list of them. Então, existem muitos tipos de ministérios que fazem parte do OCI. Aqui tem uma lista de alguns deles. Tem ministérios de mudança de estilo de vida, treinamento missionário, educação. So what What is it exactly that OCI does? Mas o que é exatamente o que o OCI faz? There are 7 main pillars of service that OCI brings to its members. Tem 7 pilares fundamentais de serviço que o OCI traz aos seus membros. And I'm just going to go through briefly each one. Eu vou passar brevemente por cada um deles. So OCI helps provide some spiritual leadership or mentorship. Então, o OCI ajuda a prover liderança espiritual. Maybe if there's any issue, they can help consult a ministry. Talvez se houver qualquer problema, eles podem ajudar a consultar esse ministério. Leaders of OCI will often visit projects and do weeks of prayer and preach or teach in their schools. Líderes do OCI frequentemente visitam esses ministérios que são afiliados deles e fazem semanas de oração ou também ensinam em suas escolas, dão aula. OCI also has ministries do a little bit better with some of their media. OCI também tem serviços de mídia que ajudam os ministérios a fazer uma mídia melhor. Aqui tem uma lista dos serviços diferentes. Okay. Also, there's training involved in the different workshops, and there's webinars that we do. There's leadership conventions, different kinds of training options that OCI can bring to help ministries in different areas of their projects. Então, o OCI também ajuda na área de treinamento, em workshops e em eventos. Eles ajudam em aulas de ensino, em webinars, mensal, em construção, certificação de liderança e treinamento online. Então, tudo isso aí é para ajudar os ministérios em suas determinadas áreas. Okay. Financial is another area that we help ministries. Financeiramente também é outra área pela qual nós ajudamos esses ministérios. And we can help process donations on the US in the United States. A gente pode ajudar a processar doações nos Estados Unidos. We do fundraising. A gente faz levantamento de fundos. And we can give some kind of financial advice to ministries. A gente também pode dar um tipo de conselho financeiro, uma consultoria financeira para os ministérios. But probably what I think is one of the strongest ways that OCI helps is in the networking with other ministries. E eu acho que um dos lugares principais de que o OCI ajuda é na rede de comunicação com outros ministérios. So we have like a annual convention where ministries come to one location from around the world. Então a gente tem uma convenção, um congresso anual em que líderes de ministérios do mundo inteiro se unem em um lugar. But we also have local conventions for just Brazil. Last year we had or earlier this year we had an OCI retreat just for
the ministries in Brazil, and that was a big blessing. E nós também fazemos congressos locais. Mais cedo nesse ano nós fizemos um congresso local aqui no Brasil, apenas para os ministérios daqui, e foi uma grande bênção. Okay, just a couple other short ones here. We can kind of give some advice towards strategy and kind of like planning more. Só uns outros aqui, nós também providenciamos desenvolvimento estratégico, então é uma consultoria para desenvolver estratégias. As well as consulting, how to organize maybe some of the legalities of your ministry and the way it's structured and the way the board could operate and so forth. Também we would basically share experience with that. Nós ajudamos na consultoria do teu ministério, das questões legais, da questão de como o teu comitê vai operar, e a gente pode ajudar nessa área, baseado em nossa experiência prévia. So, OCI is pretty well known and respected at the General Conference and on church levels. Então, a OCI é bem conhecida e respeitada na conferência geral e nos níveis diferentes da igreja. And we've gained that respect by the way that we respect the church. E nós temos ganhado esse respeito pela forma em qual nós tratamos a igreja. So to be a member organization of OCI, the ministry has to show that they support the mission of the church. Então, para você ser uma filial do OCI, o ministério tem que mostrar que eles apoiam, eles estão trabalhando junto, eles apoiam a missão da igreja. That they develop, good working relationships with the local church leadership. E que eles têm desenvolvido uniões benéficas com a liderança local da igreja deles. And that they agree not to accept tithe money from Seventh-day Adventist church members. E de que eles concordam a não aceitar dízimos de membros da igreja adventista. We believe that should go to the storehouse in the church treasury. Nós acreditamos que isso deveria ir para a tesouraria da igreja. Now let me just show a picture of some of the projects that we're working with. Agora eu vou mostrar algumas fotos dos ministérios que nós estamos trabalhando. We have projects in Africa, in Lifestyle Center in Chile. Country Life is a huge natural food production place in Czech Republic. Então nós temos um ministério, um orfanato na Tanzânia, na África, temos um centro de vida saudável no Chile e temos um ministério de produtos naturais chamado Country Life, que fica na República Tcheca, eu acredito que é o nome. Country Life has several restaurants that they also restaurants and health food stores that they sell their food to and get in contact with the community. Country Life eles têm algumas lojas de produtos naturais e alguns restaurantes também pela qual eles conseguem entrar em contato com a comunidade. On the left, that's a big lifestyle center in Germany. À esquerda nós temos um centro de vida saudável bem grande que fica localizado na Alemanha. On the top right is a mission school and a huge farm in Zambia called Riverside. Aqui à direita nós temos uma escola e uma fazenda bem grande que fica na Zâmbia, na África. Vida Internacional is a mission school in Honduras. Vida Internacional é uma escola primária, eu acredito que e missionária que fica em Honduras. Of OCI. Did you hear that, Isaac? No, I did not hear it. Light is also a member of OCI. Light também é uma filial do OCI, é um membro da OCI. As well as we have projects in India. Como nós também temos um projeto na Índia. A beautiful new lifestyle center in Israel, reaching the Jews. Um centro de vida saudável bem lindo também, que fica localizado em Israel, que está alcançando os judeus. Located right next to the Sea of Galilee. Localizado bem do lado do Mar da Galileia. We have a publishing ministry that we work with in Poland. Nós temos um ministério uma editora de publicação que nós trabalhamos junto, que fica na Polônia.
they've printed millions of great controversies there. E eles têm imprimido milhões de grande conflito ou grande controvérsia. Também temos outros ministérios na Suécia, Noruega, outro na Bolívia, Bolivia, Chile, Chile, Switzerland, Italy, Itália, Uganda. Uganda. Okay. So that's just a few. We have over 180, like I said, but those are just some of the pictures of some of the ministries that we're working with. Então, como eu disse antes, nós temos mais de 180. Esses são apenas alguns dos ministérios pelo qual nós estamos trabalhando juntamente. Maybe you could read this statement, Isaac. Ok. A verdadeira educação é o treinamento missionário. Todo filho e filha de Deus são chamados a ser missionários. Somos chamados ao serviço de Deus e de nossos semelhantes. E preparar-nos para esse serviço deve ser o objetivo de nossa educação. Amen. Amém. So, OCI wants to inspire people, church members, to get involved in ministry and to start ministries that can be self-sustaining. Então, o OCI quer inspirar leigos a começarem ministérios e a começarem ministérios que podem ser autossustentáveis. So we want to show an example of working in harmony and in support of the Seventh-day Adventist Church. E nós queremos colocar um exemplo do serviço em harmonia com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Okay, all right. Sorry about that little break there. So that was just an overview of OCI. It is now a growing in Brazil. We have several members. I think we have 7 or 8 members now that are part of OCI, and so we're excited for that. We're looking forward to having another convention soon. This convention you're at is actually considered kind of a little mini OCI retreat for that local region in Minas. Então, esse aqui é um pouquinho de o que o OCI está fazendo e o nosso crescimento ao longo dos anos. Nós estamos muito felizes com o desenvolvimento que o OCI tem tido aqui no Brasil. Nós temos já alguns ministérios que são afiliados da OCI. E esse congresso que vocês estão aqui também é considerado um congresso que é organizado pela OCI, tipo um mini OCI. Nós planejamos também fazer muitos congressos da OCI aqui no Brasil no futuro. So I see that we have a responsibility to try to educate, train, inspire church members to get more involved in ministry. Eu vejo que nós temos uma responsabilidade de treinar, educar e inspirar leigos a se envolverem mais com ministérios e com ministérios autossustentáveis. But a lot of people in the church have this idea that if they're going to work in ministry or work for the church, that someone's going to have to pay them to do that. E muitos adventistas têm essa ideia de que se eu vou trabalhar pela igreja ou de apoio com a igreja, eu vou precisar de alguém que esteja me pagando. Or that the church is going to have to pay them to Ou do de it. que a igreja vai ter que pagar o meu salário para eu poder realizar esse trabalho. But that kind of plan is not going to help spread the gospel to the world. Mas esse tipo de mentalidade não vai ajudar a espalhar o evangelho pelo mundo. Every church member needs to get involved in order for this message to spread worldwide. Todo membro da igreja deveria se engajar nessa obra para que essa mensagem possa ir ao mundo inteiro. So as designed for each member to be involved is by working and earning starting small businesses with our ministries that can make our ministry self-supporting. E uma das formas pelas quais nós podemos fazer isso é começar ministérios e começar a trabalhar com ministérios que têm uma renda e através disso fazer o nosso evangelismo. And those small businesses themselves are ministries. E esses pequenos negócios que vão estar, como eu poderia falar, sustentando esses ministérios, Like our são our restaurants,
are the business that generates money, but it also gets us in touch with the community so we can reach them with the gospel. Então, esses negócios que vão estar sustentando esses ministérios são ministérios em si. E eles vão estar ajudando para a gente poder nos sustentar e entrar em contato com a comunidade. As well as the lifestyle center work. Também como o trabalho de centro de vida saudável. As well as the farm or health food sales. Também como a fazenda ou vendas de produtos naturais. Most Seventh-day Adventists around the world are not aware of this kind of method of working. E a maioria dos adventistas do sétimo dia ao redor do mundo não estão cientes desse método, desse tipo de trabalho. Even though it's depicted clearly in the spirit of prophecy. Mesmo ele sendo tão claro, ele sendo esclarecido, sendo escrito tão especificamente no espírito de profecia. Unfortunately, many of our church members are not reading the spirit of prophecy very much. Infelizmente, muitos dos membros da nossa igreja não estão lendo o espírito de profecia como deveriam. So, we need to try to find ways to bring that light to them. Então, nós precisamos encontrar maneiras para levar essa luz a eles. And so that is the purpose of Light. Então, esse aí é o propósito da Light. The Lay Institute for Global Health Training. O Instituto de Leigos para Treinamento de Saúde Global. Our goal is to make medical missionary training available to every church member around the world, in their country and in their language. E o nosso objetivo é trazer um treinamento médico missionário, trazer isso para ficar disponível a todo membro da Igreja Adventista em seu país. Our goal is to give them a vision for ministry that they might get involved in and serve in a lifetime of ministry. Nosso objetivo é dar para eles um padrão de ministério que eles possam se envolver e, quem sabe, até passar a vida trabalhando nesse tipo de ministério. And so Light started in 2008. Então a Light começou em 2008. And has trained over 30,000 church members. E tem treinado mais de 30.000 membros da igreja. In 92 countries. Em 92 países. We have 45 affiliate schools that we work together with. Nós temos 45 escolas filiais pela qual nós trabalhamos. And we have 55 full-time missionaries that are working in training around the world all year long. Nós temos 50 missionários da Light que estão trabalhando com treinamento ao redor do mundo o ano inteiro. Over several years, we developed a standardized curriculum that we use for our training. E ao longo de vários anos, nós desenvolvemos um currículo padronizado que nós usamos para o nosso treinamento. Which is about 350 pages. Que tem cerca de 350 páginas. We've translated it into over 12 languages. E nós temos traduzido esse nosso currículo para mais de 12 línguas. And this training can be done in about 125 hours. E esse treinamento pode ser efetuado em mais ou menos 120 horas. So it serves as a short introductory course. Então isso serve como um curso curto de introdução. That's more easy for church members to take because it doesn't take so much time. Que é mais fácil para os membros da igreja fazerem porque não requer tanto tempo. But it introduces them to the Adventist health message. Que apresenta eles a mensagem adventista, a nossa mensagem adventista da saúde, da reforma da saúde. It shows them how to use the health message in their communities as the right arm of the gospel. Nós também treinamos ele nesse curso como usar a mensagem de saúde como braço direito no evangelismo em suas comunidades. And we share the vision of self-supporting work that they themselves could help start ministries
E that nós, would advance, that would hasten our Lord's return. nós compartilhamos também com eles esse padrão de ministério autossustentável pela qual eles podem ajudar a espalhar o evangelho para todo mundo. So, we also develop evangelistic kind of tools to use. Então nós também desenvolvemos ferramentas evangelísticas para serem This usadas. this is a little booklet that we developed for door-to-door work. Esse aqui é um panfleto, um livro pequeno que nós desenvolvemos para trabalho de porta a porta ou de colportagem, Where we introduce the 8 laws of health over a 7-week period. onde nós apresentamos as 8 leis da saúde ou da natureza em um período de 7 semanas. That helps develop the relationship and lead into Bible studies. Que ajuda a desenvolver um relacionamento que pode depois escalar a um estudo bíblico. We also teach how to establish health clubs in the community. Nós também ensinamos como estabelecer grupos grupos de saúde em sua comunidade. We also do children's training. Nós também fazemos treinamento infantil With a little workbook that's fun for kids to use to learn the 8 laws of health. com um livrete que é bem divertido para as crianças usarem para aprenderem as 8 leis da saúde. So I'm going to show you some of the ministries that we're working with. Então agora eu estarei mostrando para vocês alguns dos ministérios que a Light está trabalhando com. So we'll start with Light headquarters ourselves. This is our office building. Então nós vamos começar com a sede em si da Light. Esse aqui é o nosso escritório. This is where I am right now. É aqui onde eu estou nesse momento. And we're on the property of Wildwood Lifestyle Center. Nós estamos dentro da propriedade do Wildwood Lifestyle Center. We're a partner with the Wildwoods Mission College. Nós somos parceiros com essa escola missionária do Wildwood. This is a picture of our lifestyle center. Aqui está uma foto do nosso centro de vida saudável. So many of the people that work with Light around the world were trained first at Wildwood. Então, muitas das pessoas que trabalham com a Light ao redor do mundo foram treinados primeiramente aqui no Wildwood. But there are also many other mission schools that we work with and that we've hired missionaries out of. Mas também tem muitas outras escolas missionárias que nós trabalhamos juntamente com eles e que nós temos empregados missionários deles para trabalhar pela Light. This is UT Pines Lifestyle Center. Esse aqui é o UT Pines Centro de Vida Saudável. They have a wonderful medical missionary school there as well. Eles têm uma escola médico-missionária maravilhosa lá também. 2 of our Light directors were trained at this institute. 2 dos nossos diretores da Light foram treinados nesse instituto. Another is Eden Valley, which is in Colorado, in the mountains of Colorado. Um outro deles é o Eden Valley, que está nas montanhas do Colorado. They have an organic Eles têm uma fazenda orgânica farm and a lifestyle center. e um lifestyle center, um centro de estilo de vida. So some of the other overseas projects I'll share. This one is from the Philippines. E alguns dos outros ministérios internacionais que nós temos que eu vou compartilhar aqui é um que está localizado na Filipinas. This is a mission school out on a country property. Isso aqui é uma escola missionária, localizada em uma área rural. Here's some of their pineapples. Aqui estão alguns de seus abacaxis. They have a little bakery. Eles têm uma padaria. This is a mission convention of all the past graduates that I attended just a couple years ago. Isso aqui é um congresso de todos os graduantes do passado. Foi um reencontro. If you go to this project to serve as a missionary, you live in a little place like this. E se você for para esse ministério, trabalhar como missionário, você vai morar em uma cabana como essa. There's no running water. There's no electricity. Não tem água, não tem eletricidade. Yeah.
You have to pour the water over your head to take a bath Você tem que derramar água sobre a tua cabeça para tomar um banho. outside. Do lado de fora, é claro. So it's a very simplistic living, but this place has trained very good missionaries that have served all throughout Southeast Asia. Então esse aqui é um estilo de vida bem simplístico que você vai viver se você for para lá, mas esse ministério tem ajudado a formar muitos missionários que têm trabalhado nessa região da Ásia. Another project that's really good that we work with is in Indonesia. Outro ministério que também nós trabalhamos junto está localizado na Indonésia. They are learning how to reach Muslims with the right arm of the gospel. E lá eles estão aprendendo como alcançar muçulmanos com o braço direito do evangelho. We've also partnered with a health food store in the capital city of Jakarta. Nós também fizemos uma parceria com uma loja de produtos naturais na capital da Indonésia, Jakarta. It's about the same size as Rio de Janeiro. E essa cidade é mais ou menos do mesmo tamanho do Rio de Janeiro. And this health food store has been financially sustainable. E essa loja de produtos naturais tem sido financeiramente sustentável, autossustentável. And established on the second floor of the building, they established a health club that was getting about 80 people every week for classes. E eles estabeleceram no segundo andar dessa lojinha uma clube, eu acho que não é a melhor palavra, mas era eu acho que poderia falar um clube mesmo. Ah, tá bom. Então era um clube de saúde, em que eles davam aulas de saúde e de estilo de vida, e toda semana eles tinham mais de 80 pessoas indo para essas aulas. And that developed into doing like a New Start lifestyle programs on the weekends. Isso se desenvolveu em fazer, e eles começaram a fazer depois um programa de estilo de vida nos fins de semana. And they eventually started a small church on the third floor of the health food store. E eventualmente eles começaram a church. A church, yep. E eventualmente eles começaram uma igreja no terceiro andar desse prédio. And so it was step 1, 2, and 3. Então era o andar 1, 2 e 3. Health food store was the first introduction. Então eram os passos 1, 2 e 3. A loja de produtos naturais era a primeira introdução, apresentação que as pessoas tinham. The relationship was then developed in the health club on the second level. O relacionamento era daí estabelecido no clube de saúde no segundo andar. And the gospel was preached on the third level. E o evangelho era pregado no terceiro andar. And a church grew out of that ministry. E a igreja cresceu desse ministério. And so they replicated that model. Então eles replicaram esse modelo. Now they have 4 health food stores. Agora eles têm in the same city. 4 lojinhas de produtos naturais na mesma cidade. With 4 health clubs. Com 4 clubes de saúde. E 4 igrejas. Sim. So God has really blessed the evangelistic work there in Indonesia, and it's a good model I think that we can follow elsewhere. Então Deus realmente tem abençoado a obra lá na Indonésia, e eu acho que é um bom modelo, um bom padrão que nós podemos seguir. Some projects in Europe. Alguns projetos na Europa. This is a beautiful lifestyle center and mission training school in Austria. Esse é um centro de vida saudável e escola missionária bem bonito que está localizado na Áustria. This is a little mission school in Norway. Essa aqui é uma escola missionária pequena que está localizado na Noruega. And finally, a very beautiful and big ministry in the Ukraine. E finalmente um ministério bem grande, bem bonito na Ucrânia. We're also trying to reach Muslims in the middle and Jews in the Middle East and North Africa.
Nós também estamos tentando alcançar muçulmanos no Oriente Médio e no norte da África. This is a mission school that is just over the Turkey border in Bulgaria. Aqui está uma escola missionária que está bem na divisa com a Bulgária, Training missionaries to work in the Middle East Union. treinando missionários a trabalharem na União do Oriente Médio. Here's some of our students there. Aqui estão alguns de nossos estudantes. This is the first ever Health Expo in Turkey. Essa aqui foi a primeira feira de saúde que aconteceu na Turquia. This is a Health Expo in Tunisia, in North Africa. Isso aqui é uma feira de saúde na Tunísia, no norte da África. This is Arabic. The Health Expo banners are in Arabic. E os banners da feira de saúde aqui estão em árabe. And this is a new lifestyle center and mission school in Kazakhstan. Isso aqui é um centro de vida saudável e escola missionária em, eu não sei o nome desse lugar, Cazaquistão. Aí It's está. It's the first mission school and it's the first lifestyle center in all of Central Asia. É a primeira escola missionária e centro de vida saudável em toda a parte da Ásia. Construction was just finished last year. E a construção desse ministério acabou de finalizar ano passado. Now, just a couple of pictures from Africa. Aqui só algumas fotos da África. This is one of our little projects in Kenya. Aqui está um de nossos pequenos projetos na Quênia. Learning medical missionary work. Estão aprendendo o trabalho médico missionário. Now in Bolivia, Aqui é um outro ministério na Bolívia. we're working with Quebrada León, Nós estamos trabalhando com a Quebrada León, which has done a lot of work in Bolivia to train young people and church members in medical missionary work. que tem feito uma obra muito boa em Bolívia para treinar jovens e membros da igreja no trabalho médico missionário. And of course, the best country, Brazil. E é claro, o melhor país, Brasil. I saved the best for last. Eu salvei o melhor para o final. We have several projects that we're working with there. Serra do Nós- Cipó would be one of our main ones. Nós temos alguns ministérios que nós estamos trabalhando juntamente no Brasil. A Serra do Cipó é um dos principais. For those that have not been there, it's beautiful. Para aqueles que não têm estado lá é um lugar muito lindo. There's also a little project nearby there Também called tem La Esperance. um projeto pequeno perto de lá chamado La Esperance do Brasil. And of course, Projeto Reviver. E é claro, o projeto Reviver. And there are a few more. Viva is outside of Sao Paulo. E tem mais alguns. Viva está localizado Amazon do lado de fora Lifesavers. de São Paulo. Também temos o ministério na Amazonas, Salva Vidas. And a new project that is in outside Porto Velho, in E Rondônia. um novo ministério que fica do lado de fora de Porto Velho, em Rondônia. So that's just a little bit of an overview from Light Ministry. Então isso aqui é apenas um pequeno apresentação dos nossos ministérios da Light. We started that project with just me and two friends in the office here at Wildwood. Esse ministério Light foi começado com apenas eu e mais 2 amigos em um escritório aqui no Wildwood. And early on, we had to make a decision. E bem no início nós tivemos que fazer uma decisão. How are we going to work in respect to how are we going to relate with the Seventh-day Adventist Church leadership? Então, e essa decisão era como que nós vamos nos relacionar com a liderança da igreja adventista. Early on, we tried to do a mission school in Europe. E no começo nós tentamos fazer uma escola And at missionária church. na Europa, acredito. We never talked to the church leadership before we started.
Okay, can you please repeat the last part? It cut. We never when we started a new project, one of our first projects that we started in Europe, Então, we never talked to the church leadership about it beforehand. Então, um dos primeiros ministérios que nós que nós começamos foi o ministério na Europa, e nós nunca falamos com alguém da administração da igreja ou da liderança da igreja antes de dar início a esse projeto. So we had the idea that we're just going to start the school and we're going to be faithful to the church. Então nós tínhamos uma ideia de que nós íamos apenas fundar essa escola, dar início a ela e sermos benéficos à igreja. And we're going to hope that we can gain their confidence as we work. E nós vamos ter a esperança, nós vamos esperar de que ao longo que nós formos realizando nosso trabalho, que nós possamos ganhar o respeito da igreja. And in the 80s and the 90s, that was kind of the method that missionaries from Wildwood and other self-supporting places would use. They would start a project and hope to gain the confidence of the church as it grew. E nos anos 80 e 90, isso era um método bem comum que as pessoas que fundavam ministérios vindo do Wildwood usavam, que eles começavam o ministério e daí ao longo de seu trabalho procuravam ganhar a confiança da igreja. But there were some problems. Sometimes the relationship was never developed good at all. Mas sabe, houve problemas. Às vezes esses relacionamentos não se desenvolviam de uma forma nem um pouco boa. And it felt like, if you don't get the relationship started good in the beginning, it's very hard to develop that afterwards. E nós tivemos uma impressão que ao longo com a nossa experiência que foi que se você não desenvolver um relacionamento muito bom no início, vai ser bem difícil de você recuperar ou ganhar a confiança da igreja depois depois desse início. So we prayed for several weeks, and we decided early in the beginning that we were going to change strategy, and that we were going to only work if the Seventh-day Adventist Church invites us to work. Então nós oramos e nós decidimos de que nós só íamos trabalhar se a igreja adventista nos convidasse a trabalhar em um certo local. And it was we were a little bit nervous to do that. E a gente estávamos um pouco nervosos em fazer isso. Because what if we feel that God is calling us to start a little school in Brazil? Porque o que aconteceria se nós sentíssemos que Deus estava nos chamando para começar uma escola aqui no Brasil? Hello? And we asked the local church mission to do that. E nós pedíssemos permissão para a igreja local para fazer isso. What if they say no? O que aconteceria se eles falassem não pra gente? Because the thing is, if you ask them and they say no, then you really can't do it, or you're really starting a big fight. Porque o problema era que se você pedir a permissão deles e eles não te derem, e você mesmo assim começar o seu ministério, e daí mesmo você está se envolvendo em uma briga. So it definitely had its risks. Então, isso com certeza carregava seus riscos. But I was feeling like, but if we take that risk, the church will appreciate that and they will trust us more. Mas o meu pensamento nesse momento foi de que se nós dessemos essa autonomia para a igreja, se nós deixássemos a igreja ver que nós estávamos querendo trabalhar junto com eles, isso ia dar para a gente uma confiança muito maior no nosso trabalho. And so, if we could develop confidence, if the Seventh-day Adventist church leaders get confidence in us, we felt like it could open up even bigger doors. Então, ao nós dermos essa autonomia para a igreja passar a confiar
nos nossos ministérios, nós sentíamos que isso ia poder abrir até mais portas para esses ministérios. So in the beginning, we only worked in a few places that we already had a really good relationship with the church. Então, no início, nós apenas trabalhamos em poucos lugares em que nós tínhamos um relacionamento bem forte com a igreja. And slowly we went into new countries and showed the fruits to the church leaders there what we were doing in other places, and we said, we'd like to do the same thing here. E pouco a pouco nós começamos a espalhar e nos mover para outros países e chegar nesses países e mostrar os resultados que nós tivemos em outros países e dar a proposta para eles de que nós gostaríamos de fazer o mesmo nesse país. We're here to support your work. We want to train good, loyal church members that will pay tithe to the church. Então nós falávamos quando nós chegávamos nos países que nós estávamos aqui para ajudar a igreja. Nós queríamos apoiar eles e ajudar a criar membros fiéis que iam pagar dízimos à igreja. And we want to baptize faithful church members that will be supportive of the church. E nós queremos batizar membros fiéis da igreja que vão apoiar a igreja e a sua missão. We're not going to do anything fanatical. This is going to be very solid material. E nós não vamos fazer nada fanático. Isso aqui vai ser apenas um material bem sólido. And slowly churches started to give us opportunities in new countries. E lentamente as portas começaram a abrir e a igreja começou a nos dar mais oportunidades em países diferentes. Somebody came and asked me, where is the most difficult place to work? Uma vez alguém me perguntou onde é o lugar mais difícil para trabalhar. And at first I was thinking it was Western Europe because it's so, liberal there. Então, primeiramente eu pensei que deve ser a parte ocidental da Europa. But the reality is we were allowed to do many courses in Western Europe. Mas a realidade foi que nós conseguimos fazer muitos cursos na parte ocidental da Europa. It wasn't always easy, but we were working there. Não foi sempre fácil, mas nós conseguimos realizar um trabalho lá. So the answer was clear to me. Então a resposta foi bem clara para mim. The most difficult part of the world to work with the church was South America. Então eu me convenci de que o lugar mais difícil de trabalhar junto com a igreja, de acordo com a igreja, era na América do Sul. We asked if we could do a training in Bolivia. Nós pedimos se nós podíamos fazer um treinamento na Bolívia. The church said that they didn't need us there. E a igreja falou que eles não precisavam da nossa ajuda, dos nossos serviços lá. We asked in Peru. A gente pediu se a gente podia fazer um ministério no Peru. They didn't need us. Eles não precisavam da gente. We asked in Chile. Nós pedimos no Chile. They didn't want us. Novamente, eles não queriam a nossa presença lá. So we didn't even ask in Argentina. We already knew the answer. E nós nem pedimos na Argentina, a gente já sabia da resposta. In Brazil, we were very carefully doing small trainings in 2007 and 2008, but it was not very much. No Brasil, nós estávamos bem cuidadosamente, bem cautelosamente fazendo pequenos treinamentos em alguns lugares do Brasil. Overall, that was the hardest division to work in. E no todo, no fim das contas, aquela foi a divisão mais difícil de trabalhar junto com eles. Because they felt like they've seen projects like this before in the past. Porque eles sentiam que o pensamento deles era que nós já vimos ministérios como esses no passado. And those projects caused a lot of trouble for them. E esses ministérios tinham causado muito problema para a igreja. There was a lot of fanaticism. Tinha muito fanatismo. People were getting critical of the church. Pessoas estavam começando a criticar a igreja. People were paying tithe money to the church. As pessoas paravam de pagar dízimo para as igrejas. And so they didn't want anything to do with it.
Então eles não queriam ter nada a ver com esses ministérios. And so I tried, I told them, we're not going to work that way. We're going to work together with you. Então eu tentei e eu falava com eles, a gente não vai levar um trabalho nessa mesma linha, nós vamos trabalhar de mãos dadas com a igreja. You don't have anything to worry about. Vocês não têm nada a se preocuparem. Just give us a try. Apenas nos deem uma chance. They said, well, they can't fit it in their schedule. Eles falaram, não, a gente não vai conseguir encaixar isso aqui na agenda ou escala, sei lá. Until 2011. Até 2011. That year, Ted Wilson came to visit the South American Division. Nesse ano, Ted Wilson veio visitar a divisão da América do Sul. And he asked them for a report on all the medical missionary work that they are doing. E ele pediu para eles um resumo de todo o trabalho médico missionário de que eles estavam realizando. The room was silent. E o quarto naquele momento ficou silencioso. Because really they were doing almost nothing in medical missionary work. Porque na realidade eles estavam fazendo quase nada nesse ramo da obra médico missionária. And so Elder Wilson proceeded to explain the importance of the health message. Então o Elder Wilson procedeu a explicar a importância da obra médico missionária. He told them if they don't have experience, that they should work with good lay ministries that have shown faithfulness to the church. E ele falou para eles, se vocês não têm experiência, vocês deveriam trabalhar juntamente com ministérios que já têm experiência trabalhando junto com a igreja. Em trabalhar junto com a igreja. He mentioned light ministry by name. And so the very next month, I got a phone call. E ele mencionou a Light por nome. Então, o próximo mês, eu já recebi uma ligação. It was from Bolivia. Era da Bolívia. And they said, Brother James, we need you to come and help us. Eles falaram, irmão James, nós precisamos da sua ajuda aqui. I said, well, I'm very glad to hear that, Pastor. Eu falei, não, eu estou muito contente em ouvir isso, pastor. We've been waiting for your phone call. Nós temos estado esperando pela sua ligação. Of course we will come and help. É claro que nós viremos e ajudaremos aqui. I told you, all you had to do is ask, and we will be there. Eu falei para vocês, tudo que vocês precisam fazer é pedir que nós estaremos aí. So I said, can we do a 1-month course? Então eu pedi para eles, podemos fazer um curso de um mês? He said, no, I was not thinking a 1-month course. Ele falou, não, eu não estava bem pensando em um curso de um mês. I said, how about a 1-week course? Eu falei, e se nós fizermos um curso de uma semana? He said, no, I was not thinking a 1-week course. Ele falou, não, eu também não estava pensando em fazer um curso de uma semana. What do you got in mind? E então eu I falei, asked him. o que você tem em mente? Eu perguntei para o pastor. He said, well, there's a 3-day program I would like for you guys to speak at. E ele falou, bom, tem um programa de 3 dias que eu gostaria que vocês falassem nele. So I said, okay, that's a little short, but you want us to fly down there and pay all of our expenses for a 3-day program? Eu falei, bom, isso é um pouquinho curto, né? 3 dias. Vocês querem que a gente voe até ir para Bolívia para a gente fazer o programa de 3 dias? He said, yes, please. We don't have any money to help you, but we really need your help for those 3 days. If you can do that, that would be wonderful. E eles falaram, sim, na realidade é isso mesmo que a gente precisa. A gente não tem dinheiro para pagar todas as suas despesas, mas a gente realmente precisa da sua ajuda nesses 3 dias. So I just said, I had to swallow my pride, and I said, okay, we will do it. Então, nesse momento, eu tive que engolir o meu orgulho. Eu falei, tá bom então, nós te ajudaremos. Because I know, if we can just get our foot in the door, if we can just show an example, a small example of what we do, that they're going to ask for more. Porque eu sei de que se a gente apenas botar o nosso pé na porta e se eles conseguirem ver pelo menos um exemplo ou uma amostra pequena do nosso trabalho, eles vão querer mais. And that's what happened. E foi exatamente isso que aconteceu.
After that 3-day program, we scheduled the first 1-month course. E depois desse programa de 3 dias, nós já agendamos o nosso primeiro curso de 1 mês lá na Bolívia. And they saw good fruits from that. E eles viram bons frutos daquele treinamento. So they wanted more. Então eles queriam mais. And then they wanted a 6-month school. E eles queriam uma escola de 6 meses. Just like we have at Wildwood. Que nem nós temos aqui no Wildwood. They said, we need a Wildwood here in Bolivia. Eles falaram, nós precisamos de um Wildwood aqui na Bolívia. They were now loving it. Agora eles estavam amando o nosso trabalho. Then we got invitations in Peru. Daí nós recebemos convites no Peru. In Chile. No Chile. We had many more invitations in Brazil. Nós tivemos muitos outros convites no Brasil. We even got an invitation in Argentina. E nós até recebemos um convite da Argentina. Which, honestly, it seemed like a total miracle. Que, honestamente, para mim, pareceu um completo milagre. Now, the South America division, we probably have one of the best relationships in all the world. E agora, com a divisão da América do Sul, nós provavelmente temos um dos relacionamentos melhores do que com qualquer outra divisão do mundo. But we had to be patient. Mas nós tivemos que ser pacientes. We had to be humble. Nós teve uma necessidade, nós precisávamos ser humildes. And, you know, it's a continual work to develop relationships with church leaders because those church leaders that confidence. Can you repeat what you just said last? I was saying that, you know, church leaders change and it makes it hard because you have to continually develop new relationships. Então, esse relacionamento com a igreja é um trabalho contínuo, porque os líderes da igreja estão sempre mudando. Então, isso é uma obra que é constante. Well, I just want to say, from my testimony is from the past 20 years of doing missionary work. Mas eu gostaria de dizer de que a minha experiência de fazer esse trabalho missionário nos últimos 20 anos is if we do a mission project and the church is not really supportive, but maybe they tolerate it, but they don't show any support, you know, it can be a little bit of a blessing and we can do some good work. Foi de que se nós começarmos um ministério e a igreja tolerar esse ministério, a gente ainda vai conseguir ser uma bênção dentro das limitações. But when the church is actually behind it, and they're inviting you, and they're doing promotions, really, I mean, I just see the blessings get multiplied. Mas realmente eu vejo que quando a igreja está por trás desse ministério e está trabalhando juntamente com esse ministério e está apoiando ele, aí as bênçãos se triplicam. Remember, the disciples began their ministry with God's people in Jerusalem and in the land of Israel. De que os discípulos começaram o ministério deles com o povo de Deus, o povo judaico, em Israel. We cannot turn our back on the Seventh-day Adventist Church. E nós não podemos virar as nossas costas para a igreja adventista. There is a lot of soul winning to do even within the church. Tem muito trabalho a ser feito em ganhar almas, mesmo dentro da igreja. And, you know, I think it's also good for our own spiritual health to learn how to work in unity with our brothers. E sabe, eu acho que isso é até bom para nossa saúde espiritual, é que nós aprendemos a trabalhar em união com os nossos irmãos. It's not an easy process. Não é um processo fácil. But it is the will of God. Mas é a vontade de Deus. That we work together, that we strive and pray to work together in unity. De que nós estejamos trabalhando e fazendo tudo que é possível, tudo que está em nossas mãos para trabalharmos em união com a igreja. I just want to share a few statements. Maybe
I went a little longer than I was thinking, so I might have to cut this a little short. Eu gostaria de apenas mostrar alguns textos da Ellen White. Eu fui um pouquinho longo, mas eu gostaria de fazer isso brevemente. So I might be summarizing a few things, Isaac. Então, ok, great. Então eu vou estar Alright. resumindo alguns pontos. I think we're all aware of the prayer of Christ for unity in John chapter 17. Eu acho que todos nós estamos cientes da oração de Deus que ele fez em prol da união em João capítulo 17. God's desire is that the unity that we have together as a church reflects the unity of the Father and the Son. E o desejo de Jesus era que a união que nós temos dentro da igreja seja um reflexo da união da divindade. Ellen White was instructed that the prayer of Jesus in chapter 17 must be our study. E Ellen White foi instruída de que a oração de Cristo no capítulo 17 de João deveria ser a nossa oração. Look at the last sentence there. Every gospel worker, every medical missionary, it has to learn the science of this prayer for unity. E na última parte dessa citação diz: todo médico missionário, todo obreiro bíblico, todo mundo que está engajado com essa obra deveria. Do you have the text, Uncle James? I'm sharing my screen right now. We don't see it. We don't see the text. Okay. Okay, there it is. Todo médico missionário deveria aprender a ciência dessa oração. Então, vou repetir aqui: todo ministro do Evangelho, todo médico missionário deve aprender a ciência dessa oração de João 17. All right, so you can see my whole screen? Então, aqui vocês conseguem ver a minha tela inteira. Can you see that? Yes, we can see it now. Okay. This statement, I'm just going to summarize that, to have an army not working together is not going to bring success. E eu vou apenas resumir esse texto. E a ênfase aqui que eu quero dar é de que o texto está trazendo é de que se você tem um exército que ele não está unido, ele realmente não vai fazer qualquer trabalho eficaz. Our success will be in our unity. O nosso sucesso depende da nossa união. Maybe you can read this one. Ok. Um exército não pode ser bem-sucedido em coisa alguma se as suas diversas partes não agirem harmoniosamente. Se cada soldado atuasse independentemente dos outros, o exército logo ficaria desorganizado. Cristo orou para que seus discípulos fossem um com ele, assim como ele era um com o Pai. Which statement did you just read? I read the Selected Messages Volume 3, page 24. Okay, the one I'm looking at is the big. It should be 26. Oh, I don't know why you're seeing my. Are you seeing my presenter notes? No, I'm not. Okay, yeah, now I am. Okay, there it is. Então, ao nós aproximarmos da crise final, em vez de nós sentirmos que há menos. Oh, it's on top. Ok, desculpa. À medida que nós aproximarmos da crise final, em vez de achar que há menos necessidade de ordem e harmonia de ação, devemos ser mais sistemáticos do que temos sido até agora. Toda nossa obra deve ser dirigida de acordo com planos bem definidos. Yeah. Okay, thank you. Yeah, God wants us to be organized. That's the point here. Então, o ponto aqui é que Deus quer que nós sejamos organizados. To be organized, we all need to work together. E para nós sermos organizados, todos nós precisamos trabalhar em união, trabalharmos juntos. Not everybody doing their own thing. Não cada um fazendo a tua coisa. We need to have communication with one another. Nós precisamos ter comunicação um com os outros. We need to pray with one another. Nós precisamos orar um com os outros. Okay? And support one another. E apoiar e nos apoiar. As ministries, we need that.
as ministries, we need that, but we also need that with the church. E como ministérios, nós precisamos disso, mas nós também precisamos disso com a igreja. Desse apoio que vem no trabalho em união. So in order to achieve this, we must have the Holy Spirit. Então, de acordo, para nós alcançarmos isso, nós precisamos ter o Espírito Santo. If the Holy Spirit gets poured upon his people, they will have a strong unity together. Se o Espírito Santo for derramado sobre o teu povo, eles terão uma união bem forte. And the church will advance to give the gospel to the world. E a igreja avançará para proclamar o evangelho por todo o mundo. Okay, can you read this statement from Third Selected Messages, page 25? Sure. É uma ilusão do inimigo alguém achar que pode desligar-se das instrumentalidades designadas por Deus e trabalhar de um modo independente, ideado por ele mesmo, em sua própria e pretensa sabedoria, e ainda ser bem-sucedido. Embora suponha estar realizando a obra de Deus, não prosperará até o fim. Somos um só corpo, e todo membro deve estar ligado ao corpo, devendo cada pessoa trabalhar em sua respectiva capacidade. Interesting. We may think that we're doing good, but we may not be prospering like God would have us if we're not working in unity with the body of Christ. Então, interessantemente, nós podemos achar de que nós estamos sendo bem-sucedidos, mas talvez nós não estamos tendo êxito até o nível ou até a altura que Cristo deseja pra gente, que seria capaz se nós estivéssemos trabalhando em união. Even though we may get frustrated sometimes. Mesmo que nós podemos nos tornar frustrados às vezes. Even though we may see some problems in the church. Mesmo nós vendo problemas na igreja. It doesn't mean that we can cast it aside. Isso não é nenhuma razão para nós jogarmos a igreja de lado. Não significa que nós podemos fazer isso. Church. Nós temos que lembrar de que essa é a igreja de Deus. And that he has not turned his back on that church. E de que ele não tem virado as costas nessa igreja. And neither should we. E nem deveríamos nós. Okay, continue. 23? Yeah. Haverá entre o remanescente desses últimos dias, como sucedeu com o antigo Israel, os que querem agir independentemente, que não estão dispostos a submeter-se aos ensinos do Espírito de Deus e que não atenderão a advertências ou conselhos. Tenham essas pessoas sempre em mente que Deus possui uma igreja sobre a terra, a qual ele delegou poder. Os homens quererão seguir seu próprio critério independentemente, desprezando conselhos e repreensões. Mas com tanta certeza como fazem isso, eles se afastarão da fé e seguir-se-á a desgraça e a ruína de almas. The Spirit of God is clearly teaching us the need for unity. O Espírito de Deus está claramente aqui nos mostrando, nos ensinando a necessidade pela união. So we must work and pray to that end. Então nós deveríamos trabalhar e orar para esse fim. It is very arrogant and prideful to think that we know everything and that we don't need to be working with church leaders. É um ato de muito orgulho e arrogância. Esse pensamento de que nós sabemos de tudo e não há necessidade para nós trabalharmos em união com a igreja. That would be very reflective of the Laodicean condition, rich and increased with goods and have need of nothing. Isso seria uma reflexão bem idêntica da igreja de Laodiceia, que é rica, abastada e a necessidade de nada. May God help us to see our true condition and our need for one another. E que Deus nos ajude a enxergar a nossa real situação e a nossa necessidade que nós temos um pelos outros. Ninth Testimonies. Testemunhos, volume 9. Alguns têm apresentado a ideia de que ao aproximarmos-nos do fim dos tempos, cada filho de Deus agirá independentemente de qualquer organização religiosa.
mas fui instruída pelo Senhor de que nesta obra não há isso de cada qual ser independente. As estrelas do céu estão todas sujeitas a leis, cada uma influenciando a outra para fazer a vontade de Deus, prestando obediência comum à lei que lhes dirige a ação. E para que a obra do Senhor possa avançar sadia e solidamente, seu povo deve estar unido. There's to be no such thing as working independently. Não há para ter qualquer coisa desse ramo de trabalho independente. We were never to be called independent ministries. Nós nunca deveríamos ser chamados de ministérios independentes. You will not find Ellen White using that term. Você não encontrará Ellen White usando esse termo. She used the term self-supporting. Ela usou o termo autossustentável, autossuficiente. But that was more financially speaking. Mas isso foi no contexto de finanças. This kind of work was always to be working in partnership and harmony with the Seventh-day Adventist church leaders. Esse tipo de trabalho sempre era o objetivo disso sempre foi que ele fosse realizado em união com a liderança da igreja. The Madison Board had the Southern Union president. O comitê de Madison tinha o presidente da União Sudeste dos Estados Unidos, George Butler, who used to be the GC president. Que era anteriormente o presidente da Conferência Geral. They also had S.N. Haskell. Eles também tinham S.N. Haskell, who was a worker at the General Conference. Que era um trabalhador na Conferência Geral. So they were not trying to run out there working alone apart from the church. They were there to support the church. Então eles não estavam tentando sair correndo pela seara e fazer o trabalho independentemente, mas eles estavam procurando a trabalhar junto com a igreja. There's not to be division in the church. Let's read this next statement. Não há para ter divisão na igreja. Vamos ler essa próxima citação. Os que têm proclamado ser a igreja adventista do sétimo dia, Babilônia tem feito uso dos testemunhos para dar à sua atitude um aparente apoio. Mas por que é que não apresentaram aquilo que por anos tem sido a preocupação de minha mensagem? Unidade da igreja? Por que não citaram as palavras do anjo? Univos, univos, univos? Por que não repetiram a advertência, nem declararam o princípio de que na união há força, na divisão há fraqueza? Continuando. São mensagens como as que esses homens têm proclamado que dividem a igreja e trazem sobre nós opróbrio perante os inimigos da verdade. E nessas mensagens se revela claramente a astuta operação do grande enganador, que quer impedir a igreja de alcançar a perfeição na unidade. So who is it that would be happy if we're not in unity together? Então, quem que estaria feliz se nós não estivéssemos em união? The devil. Exatamente, o diabo. He is doing everything he can to create dissension, discord, and not have unity in the church. Ele está fazendo tudo o que está em suas forças para causar uma dissensão, uma separação na igreja. And maybe we see that problem now more than ever. There's a lot of, it's not just with supporting ministries, but there's a lot of division in the church. E talvez nós vemos esse problema como nunca antes. Tem muita divisão, não só em ministérios autossustentáveis, mas mesmo dentro da igreja. What kind of influence will we bring? Que tipo de influência que nós traremos? Are we going to be a positive influence that brings more unity? Será que nós seremos uma influência positiva que trará mais união? Or are we going to partake in this spirit of disunity? Ou nós vamos ser influenciados por esse espírito de desunião? Of course, we cannot compromise. É claro que nós não podemos nos comprometer.
As Ephesians chapter 2 verse 6 says that God has raised us up to sit together. Como Efésios 2:6 diz que Deus tem nos levantado juntos para que nós possamos sentar juntos. God wants us to be working together. Deus quer que nós estejamos trabalhando juntos um com os outros. Just like the kind of unity that he wants us to have in heaven. Que nem igual o tipo de união que Ele quer que nós tenhamos no céu. We must remember the counsel given here in this statement. Nós deveríamos nos lembrar do conselho que foi dado aqui nessa citação. The work of God in this earth, this one, Desculpa, from 91:16. Ok. A obra de Deus na terra jamais poderá ser terminada, a não ser que os homens e as mulheres que constituem a igreja concorram ao trabalho e unem aos seus esforços aos pastores e oficiais da igreja. That's right. Tá certo. So, this is something we need to work towards. Então, isso aqui é algo que nós precisamos trabalhar para obter. I don't know about you, but I want to be a part of finishing God's work. Eu não sei sobre você, mas eu quero ser parte em finalizar a obra de Deus. That's not an easy task. Isso aí não é um trabalho fácil. It's going to be with a lot of challenges. Esse trabalho vai ter muitos desafios. But if we stay connected with Christ every day, mas se nós nos mantermos conectados com Cristo dia após dia, if we partake of the Holy Spirit, se nós recebermos o Espírito Santo and have the Spirit of Jesus in us, e ter o Espírito de Deus dentro de nós, we will get the power we need to work together in unity. Nós receberemos o poder que nós precisamos para podermos trabalhar em união nessa obra. So together, let's think and pray, what could we do now that would help restore and develop great relationships with local church leadership on the conference level and the union level? Então vamos juntos pensar de formas pela qual nós podemos trabalhar em união com a nossa associação e com a conferência em que nós estamos. We've made so much progress this last 10 years. Nós temos feito tanto progresso nesses últimos 10 anos. Especially in Brazil. Especialmente aqui no Brasil. We need to, keep that growing and developing. E a gente precisa manter esse desenvolvimento crescendo e se desenvolvendo. The church in Brazil is pretty strong, has a strong authority. A igreja aqui no Brasil é bem forte, ela tem uma autoridade grande. It's very different than the way it is in the United States. Ela é bem diferente do que a forma que ela está aqui nos Estados Unidos. And so, we need to respect that. Então nós precisamos respeitar isso. And be careful, the way that we work. E sermos cuidadosos da forma que nós estamos realizando esse trabalho. Because, if they cut us off, porque se eles nos colocar de lado, we will lose the opportunity of reaching many, many more Seventh-day Adventists in Brazil. Nós vamos perder a oportunidade de alcançar muitos mais adventistas leigos aqui no Brasil. There's a huge work to do in Brazil. Há um grande trabalho a ser feito aqui no Brasil. And I want to be a part of it. E eu quero ser uma parte disso. So we need to, work to, kind of convince the church that we have something very positive to offer them. Então nós precisamos trabalhar com a igreja e convencer eles de que nós temos algo muito positivo a lhes oferecer. Who doesn't want to be healthy today? Quem hoje em dia não quer ser saudável? Especially with this, sickness that's going around. Especialmente com essa pandemia que está ocorrendo. Now more than ever, this is the message that the church needs to receive. Agora, mais do que nunca, essa é a mensagem que a igreja precisa abraçar e receber.
we need to be careful how we deliver that message. Could you please repeat what you said last? We need to be careful how we deliver the health message, how we share the health message. E nós precisamos ser muito cautelosos da forma que nós compartilhamos a mensagem de saúde. It's got to be given with love, Essa mensagem tem que ser dada com amor, thoughtfulness, de uma forma inteligente, balance. de uma forma equilibrada. The information must be solid, A informação deve ser uma informação sólida, that we don't get accused of any kind of, extremism or fanaticism. para que nós não sejamos acusados de qualquer tipo de extremismo ou fanatismo. All of this is very important. Tudo isso é bem importante. Okay, I think I've talked enough this morning. Thank you for listening, and I want you to know my prayers are with you, and I hope to come back to Brazil very soon to help the work there. Então, eu acredito de que eu já tenha falado o suficiente essa manhã. As minhas orações estão com vocês e eu espero poder vir para o Brasil brevemente a unir esforços com vocês. Can I have a word of prayer with you? Posso fazer uma oração com vocês? Yes. Father, thank you so much that we could be meeting together this morning on the Sabbath. Querido Pai, muito obrigado que nós temos esse privilégio de estarmos nos encontrando nesse sábado. And we just want to pray especially for the work in Brazil. Eu queria orar especialmente pelo trabalho que está sendo realizado no Brasil. Thank you for the relationships that we've been developing with church leaders there. Muito obrigado pelo relacionamento que nós que nós temos tido a oportunidade de desenvolver com os líderes aqui. But of course, those leaders are always changing, so it's always a challenge. E é claro que esses líderes estão sempre mudando, então sempre é um desafio. Please give us grace. Por favor, Senhor, nos dê graça. We want to serve. Nós queremos servir. Please open doors that will allow us to serve. Por favor, abre portas e oportunidades que nos permitem a servir. I pray for each one that is gathered here together. Eu oro por cada um que está reunido aqui hoje. That you would bless their efforts. E que o Senhor abençoe os seus esforços. If they're representing a ministry, that you would bless their ministry. E que se eles estão aqui representando algum ministério, de que o Senhor abençoe esse ministério. And if there's someone there that you're calling into ministry, I pray that you would bless them and direct them to do that. E se há alguém aqui de que o Senhor está chamando para se unir a esse trabalho missionário, eu oro de que o Senhor abençoe essas pessoas e dê coragem a eles. So bless the rest of the meetings today, in Jesus' name. Por favor, abençoe o restante das reuniões que nós teremos hoje. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus, amém. Thank you, everyone. Muito obrigado. Thanks, Isaac. You're welcome. Ciao. Tchau.